Vamos falar de um nordestino que venceu na rodada, né? Um único, inclusive, que venceu nesta rodada, inclusive o único que marcou gol, e não marcou um não, marcou por ele, marcou pelos outros, marcou 4 no Grêmio, goleada na Fonte Nova, né, com gols aí de jogadores tão criticados pela torcida. Ravel, Iago Borducci fez gol, William José fez um golaço, Nestor também, que é muito cornetado, também fez o seu gol, 4-0, e já estancou a derrota no Clássico, né? Rapidamente, né, jogo na quinta-feira, nesse domingo, a equipe do Bahia fez 4-0 contra um Grêmio que vinha bem, né? O Grêmio vinha numa sequência boa, dos últimos 6 jogos só tinha perdido um, que foi aquele jogo contra o Bragantino, que foi um pênalti escandaloso, né, dado para o Bragantino. Um time que, inclusive, fora de casa vinha numa sequência boa de resultados, mas o Bahia, em casa, mostrou mais uma vez a sua superioridade. 4-0, um show, hein, Ravel Pinheiro, na Fonte Nova. Você esteve lá, saiu muito satisfeito, imagino. Pois é, meu amigo Fábio. Boa noite para você, boa noite para Alan, que está aí nos trabalhos técnicos, todo mundo que já estava aí com a gente nessa live, já vinha acompanhando aí também o nosso conteúdo sobre o Vozão e que está vendo agora esse corte também. Deixa o like, fortalece o nosso trabalho. Agradecer também ao torcedor do Bahia, Rodrigo, que me deixou aqui em casa a tempo de não atrasar na live aqui, porque hoje 29 mil pessoas na Fonte Nova, um bom público, Fábio, considerando todo o contexto, né? Hoje um horário muito ruim de futebol, né? Um horário que o torcedor acho que até não se habitou ainda, 8h30 da noite. Salvador amanhã viverá um feriado, né? Um feriado dos comerciários, uma parte da cidade também está viajando, a cidade está até mais vazia do que o habitual. Então, eu considero que esse público aí de quase 30 mil pessoas, 29.300 pessoas hoje na Fonte Nova, foi um bom público para ver um Bahia, Fábio, que, como você disse aí, virou a chave, né? Já rapidamente deu uma boa resposta diante do que aconteceu ali no Bavi, né? Do insucesso jogando no Barradão. Clássico é um jogo à parte, é um episódio à parte da temporada. E o Bahia deixou uma má impressão nesse jogo anterior. Mas hoje fez questão de apagar assim, de maneira retumbante, porque o Bahia controlou o jogo do início ao fim, foi merecedor do resultado e até o fez com muita tranquilidade. A gente vai dissecar sobre isso daqui a pouco, mas o destaque inicial aqui é justamente esse. Assim, 3 destaques iniciais rapidamente. O primeiro é como o Bahia conseguiu apagar essa má impressão, né, de como tinha sido esse desempenho no Bavi, jogando bem. Segundo, a volta da camisa Super-Homem, né, que voltou a ser utilizada hoje, depois de um tempo, né? A camisa que tinha sido lançada em parceria com a DC Comics. E o terceiro, o primeiro jogo do novo gramado da Fonte Nova, gramado que foi substituído aí durante esse lapso temporal aí entre o último jogo, né, contra o Flamengo e o jogo de hoje. 13 dias se passaram. Existia uma crítica muito grande em relação ao gramado anterior, mas esse gramado de hoje estreou. Trouxe sorte para o Bahia, né? Afinal de contas, o Bahia também venceu com autoridade e estreou bem aí o gramado, mas ainda vai precisar de um ajustezinho, né? O gramado estava um pouquinho aquém aí da prática do futebol em alto nível, da maneira como o Bahia gosta de jogar, e aí eu faço só essa observação inicial, dizendo que espero que o gramado ainda possa ser melhor cortado ali, aparado, ajustado, para que o Bahia possa colocar o seu melhor futebol com frequência, aí como foi na noite de hoje, e quarta-feira já tem de Bahia de novo na Fonte Nova, Fábio, contra o Internacional. Isso, né? Jogo atrasado, né, pelo Campeonato Brasileiro, que pode deixar o Bahia ali ainda mais perto, né, dos times ali que ele está perseguindo, o Mirassol e a equipe do Botafogo, né? Se vencer, ele ultrapassa o Botafogo e fica a 3 do Mirassol, né? Que é o grande duelo, né? A disputa do Brasileirão é Palmeiras e Flamengo, o título não. A disputa é Ravel e Fred Figueroa, Bahia e Mirassol, né? Essa é, de fato, a disputa que todo mundo está prestando atenção nesse momento. Ravel, hoje foi um jogo que o Bahia teve muitos desfalques, né? Mais uma vez, vem aí sofrendo com vários desfalques, até acho que menos, né, em relação ao Clássico, mas ainda sem muitos jogadores importantes, né? E mesmo assim, pegou um adversário que vinha numa boa sequência e conseguiu vencer com autoridade e numa atuação que me parece que foi muito coletiva, né? Assim, não foi um jogo, um jogador decidiu, né? A gente teve aí 4 gols, um gol para cada jogador, por exemplo, né? Eu acho que esse é o saldo mais positivo, ter vencido um adversário que tá valendo um jogo até para o Grêmio
muito decisivo, né? Porque se o Grêmio vence, ele entraria de vez ali naquela briga por Libertadores, né? Diminuiria a distância para o próprio Bahia, que hoje fecha o G6, e o Bahia não tomou conhecimento, né? 2 gols em 10 minutos, um time que entrou muito intenso, concentrado, aquilo que a gente fala, né? Porque o Bahia não entra nos jogos fora com a concentração e a intensidade que entra nos jogos da Fonte Nova. Mas isso é o que deixou o torcedor mais feliz hoje. Muitos jogadores aparecendo e sendo decisivos, mesmo com tantos jogadores importantes fora. Eu acho que essa atuação boa desses jogadores que a gente vai considerar aí como titulares daqui por diante, né? E na verdade já vinham sendo como titulares aí em razão das indisponibilidades, Fábio, eu acho que é a boa notícia, assim, além obviamente, do resultado, a boa notícia de hoje, assim, viu? Um Bahia que atuou bem coletivamente, um conjunto forte, né? A gente que reclama um pouquinho aqui da profundidade do elenco do Bahia, de alguma forma o DM vai se esvaziando e essas opções vão sendo úteis para que o Bahia possa ter mais força, sobretudo força ofensiva, tá? Porque o que ficou evidente hoje, assim, é que você ter a possibilidade de fazer uma substituição como foi hoje, assim, você começar com pontas agudas como são o próprio Thiago, que até faz mais de uma função, o Ademir, que hoje infernizou a vida de Marlon ali pelo lado direito de ataque do Bahia, mas ter a possibilidade de trocar esses atletas no meio da partida por um Sanabria, por um Kaique, até mesmo o Juan Pablo, que entrou ali já mais para o finalzinho do jogo, dá a ideia de que, à medida em que esse DM vai esvaziando, o Bahia vai se fortalecendo para passar de uma vez por todas daquela fase nebulosa da temporada, onde se jogou os jogos como o jogo contra o Flamengo, assim, o Bahia praticamente sem opções, assim, para manter o seu sistema, o seu modelo de jogo, as suas características. Então, eu acho que fica, assim, como principal ponto positivo, além do resultado, do triunfo importante, largo, né? Um jogo bem construído, com a vitória tranquila, essa questão de você ter atletas aí que possam entrar, manter o nível, e outros que serão titulares ainda por algumas rodadas, dando a condição de ver um Bahia jogar de maneira tranquila, pelo menos na Fonte Nova, né? Já que a nossa crítica aqui em relação ao Bahia ter uma mudança de postura, uma performance tão dissonante, jogando fora de Salvador, permanece até que o Bahia, por exemplo, contra o São Paulo, consiga fazer uma partida mais dentro do seu DNA, principalmente um DNA que apresenta dentro da Fonte Nova. Isso será uma boa oportunidade, afinal de contas, o São Paulo terá alguns desfalques, né? Então, já projetando esse jogo de daqui a 2 rodadas, me parece uma boa alternativa. Mas o Bahia, Fábio, hoje ele entrou assim com uma missão muito importante de vencer esse jogo contra um Grêmio que vinha bem. E eu acho que ele entrou bem consciente dessa necessidade. Primeiro porque todos os seus adversários ali na rodada, né, pelo menos os adversários mais importantes, ali mais diretos, né, como Botafogo, Mirassol, já tinham feito seu papel, cumprido seu papel. Então o Bahia entrava sob a pressão de vencer o jogo para manter o campeonato como estava, né? Então não era a questão de abrir vantagem, diminuir vantagem, e sim da manutenção do que era a rodada antes dela começar. Então a responsabilidade era grande, mas os jogadores pareceram não sentir esse peso, não, porque o Bahia, desde o início, assim, ele foi muito bem aplicado taticamente, animicamente, assim, entendeu bem as nuances do jogo. Fábio até abriu o placar rápido, né? O Bahia que foi a campo aí hoje com o Ronaldo, a volta de Gilberto, que estava suspenso, foi muito importante na partida de hoje, David Duarte, Ramos Mingo, que também não tinha atuado no Bavi, e a primeira correção de rumo aí de Rogério, de maneira mais proposital, foi a entrada de Iago Borducci como lateral. Não que ele seja uma unanimidade, mas é um jogador que reúne melhor as características para fazer essa função, né? Diferente do Rezende, que foi uma tentativa de Rogério, uma tentativa mal sucedida e que no Bavi não deu certo e não tinha como dar mesmo, até porque não é um jogador da função. Eu até acho que Rezende ainda pode contribuir, eventualmente jogando como zagueiro pelo lado esquerdo, ou como volante entrando no decorrer de algumas partidas, mas definitivamente como lateral não pode ser, não deve ser, e aí entra para mim a primeira correção de rota de Rogério Ceni para o jogo de hoje, que foi ter entrado com o Iago Borducci na lateral. Aí ele prossegue ali o meio-campo com a Acevedo, que é titular, né? Hoje, em razão da indisponibilidade de Caio Alexandre, Jean Lucas, e para mim a segunda correção de rota muito clara é a entrada de Michel Araújo, né, como substituto de Everton Ribeiro, e não Rodrigo Nestor, como ele havia tentado no Bavi. Michel Araújo, Fábio, é um jogador que reúne mais as características parecidas com as de Everton Ribeiro. É um jogador que tem a capacidade de pensar, de dar um passo em profundidade,
que assim como o Everton Ribeiro, talvez não seja nem tão físico quanto o Rodrigo Nestor certamente não é, mas é um jogador que tem mais capacidade de fazer o Bahia se associar ofensivamente. Então eu gostei dessa iniciativa de Rogério de ter começado com o Michel Araújo na posição que naturalmente é ocupada por Everton Ribeiro e só será ocupada pelo camisa 10 tricolor daqui a mais ou menos 25, 30 dias, que é quando ele deve retornar aí plenamente. Então é bom saber que Michel Araújo pode cumprir bem esse papel. E aí o ataque foi com Ademir, o William José, naturalmente seriam esses atletas mesmo que costumam ocupar essa função. E aqui mais uma surpresa, que foi a entrada do jovem Thiago, né, o Thiaguinho, como titular jogando pela ponta esquerda, né, algo que a gente não tem visto habitualmente. Né? Normalmente o Rogério tem entrado ali com o Sanabria em razão da indisponibilidade de Pulga, mas eu acho que a atuação ruim de Sanabria no Bavi, a deficiência tática que ele ainda tem de compreender a necessidade de recomposição, e o bom momento que o Thiago vive, é um cara muito aplicado, um garoto que se entrega muito assim no jogo, fez com que o Rogério desse aí a titularidade para o jovem, a joia da base tricolor, e que se comprovou na prática como merecida e acertada, tá? Porque o Thiago realmente hoje fez uma boa partida. Então esse time foi a campo e rapidamente tratou de aniquilar o Grêmio. Assim. O Grêmio, que é um time que, pelo que a gente acompanha assim, do campeonato, Fábio, é sempre um time que pratica assim, partidas de futebol muito modorrentas. Assim. Ver o Grêmio jogar é muito chato, particularmente eu acho. Assim. São jogos muito vazios assim, de oportunidade, é um time que apela muito para o futebol físico, né, por negar espaços e posse ao adversário. Hoje ficou atordoado muito rapidamente, porque o Bahia veio para macetar o Grêmio. Assim. A Ademir começou muito bem jogando ali pelo lado direito, e é dessa forma que sai a jogada do primeiro gol tricolor, o gol que abre os caminhos ali para que o Bahia pudesse sair na frente, né? A jogada ali pela direita, a bola acaba rebatendo, sobra, e o próprio Ademir faz o cruzamento para Iago Borducci finalizar de perna direita, fazendo mais um gol. Aí ele que já fez outro gol vestindo a camisa do Bahia, mais ou menos dessa forma, pisando na área, tendo profundidade, para poder atacar o espaço e conseguir finalizar ali como homem surpresa. Então esse gol, logo aos 3 minutos, foi muito importante para que o Bahia jogasse de uma maneira mais leve, propositiva, e manteve essa tônica, mesmo à frente do placar, tanto que aos 10 minutos, né, o Bahia já tinha, inclusive, tido uma outra oportunidade com o volume que estava tendo, e aos 10 minutos constrói uma boa jogada ali, acaba até se embananando ali o Michel Araújo na jogada, poderia ter dado uma sequência melhor do que ele deu, mas a bola sobra, e aí o William José, assim, num lance de raríssima felicidade, finaliza com muita força, inapelavelmente, a bola ainda chega a beijar a parte interna do travessão, mas assim, uma bola indefensável, um tirambaço excelente, belíssimo gol do centroavante tricolor, que precisava de uma boa atuação como a que teve hoje. E aí, com 10 minutos, Fábio, o Bahia abre o placar, assim, Acabou, na verdade, o jogo, abre o placar os 3 e faz os 10, acabou o jogo. O Bahia praticamente controlou, ditou o ritmo do jogo, das ações, assim, o que seria dali por diante, e dominou, assim, tranquilamente, ia para o ataque quando queria, né, controlava a velocidade, o volume de jogo, o ritmo, e não sofria, simplesmente não sofria. Tanto que o Grêmio termina o jogo inteiro com 2 finalizações no alvo, e essas 2 finalizações acontecem, de fato, no segundo tempo, ali com intervenções boas de Ronaldo, que praticamente no primeiro tempo foi um espectador em campo. Né? Então o Bahia conseguiu controlar bem as ações, dominar. Na verdade, deveria ter descido para o intervalo com o terceiro gol já no placar, mas acabou tendo ali alguns errinhos ali de tomada de decisão e algumas finalizações que aconteceram. Né? O próprio Thiago teve uma chance ou outra, né? O próprio William José também teve uma outra chance. Isso é até natural do futebol brasileiro, quando você tem o domínio muito amplo e você vai tendo tantas oportunidades empilhadas, Fábio, que você fica meio que criando aquela sensação de que a qualquer momento você vai lá e faz um gol, né? E o jogo estava muito controlado, muito dominado, o roteiro era muito pró-Bahia, que se apresentou de uma maneira muito madura hoje, negando qualquer possibilidade do Grêmio conseguir fazer algo no jogo. O Grêmio, que para mim até hoje foi mal escalado, tá? O próprio Mano Menezes acaba fazendo uma substituição ali, o Marcos Rocha sai com pouco menos de 15 minutos no jogo, não sei se ele sentiu alguma coisa, mas estava jogando muito mal. O Bahia conseguia criar muito pelos lados do campo. O Marlon hoje foi presa fácil assim, para Ademir, por exemplo. O Ademir ganhou todos os duelos individuais para cima de Marlon. Então, o Bahia foi muito bem, e o Grêmio, para mim, ainda foi mal escalado. Assim, alguns atletas que eu esperava ver jogando, como o Wagner Leonardo, Lucas Esteves, acabaram ficando no banco e nem entraram. O Marcos Rocha foi substituído por um volante, o Camilo,
porque também não vinha bem na partida. Não sei se ele sentiu algo, mas eu sei que ele não estava bem no jogo. O próprio Amuso, que entrou no segundo tempo no lugar do Aravena, também foi um jogador que ainda conseguiu dar algum ritmo, alguma velocidade ao imortal gaúcho, mas nada que assustasse também o Bahia. Porque no segundo tempo o Bahia voltou da mesma forma, Fábio. Imponente, tentando, né, criar outras oportunidades para resolver o jogo e espelhando muito o que foi o primeiro tempo. Aos 10 minutos o Bahia faz o terceiro gol, né? Uma jogada que tinha sido produzida ali gerou um escanteio, o escanteio foi cobrado e cortado para meio que a entrada da área, e o William José faz um arco maravilhoso, assim, um cruzamento, ele bota a bola parecendo que botou com a mão, assim, na cabeça de David Duarte, que é um jogador alto, cabeceia inapelavelmente, assim, cabeçada muito bonita, um gol bonito do Bahia, terceiro gol, que aí sim, se o jogo já estava decidido daquela forma ali, com 2-0 pela dominância do Bahia, o 3-0 dá numericamente ali um rumo final mesmo ao jogo. O jogo passa a ser até um pouco desinteressante para todo mundo, assim, porque todo mundo que estava ali já tinha percebido que o roteiro se desenhava para que o Bahia vencesse tranquilamente, e aí dessa forma o Rogério também inteligentemente utilizou esses minutos para poder rodar o elenco, dar uma poupada nos atletas, talvez já pensando no jogo de quarta-feira, né? Então acabou substituindo ali o próprio William José, que tinha feito gol, né? Botou o Cauli no jogo, botou o Sanabria para preservar um pouco o Ademir também, botou o Kaique, enfim, botou o jovem Juan Pablo, que é uma joia que tem muitas valências, assim, para mim, um atleta que vai ajudar muito o Bahia ainda e vai ser vendido caro, porque é um atleta que tem muita cara do futebol europeu, do futebol moderno, e entrou ali no final até fazendo o papel de centroavante, né? Então, o Bahia teve hoje, assim, a oportunidade de poder fazer isso. Eu destaco só que, para mim, poderia ter sido um jogo onde o Rogério pudesse dar minimamente ali alguns minutos para Canu, se não para Eric, né, que acabou de ser relacionado pela primeira vez, mas talvez Canu pudesse entrar ali, até para sentir um pouquinho, né, o ritmo do jogo, enfim, entrar num jogo tranquilo, decidido. Eu acho que poderia ter feito isso, mas pelo menos ele gastou todas as substituições para rodar o elenco, botar os jogadores que estavam ali no banco. Afinal de contas, ainda tem aí mais 10 jogos para o Bahia, 10, 11 jogos, né, para o Bahia decidir a sua vida na temporada, terminar na zona de classificação direta para Libertadores, que é muito importante, continuar lutando aí esse seu campeonato particular com Botafogo, com Mirassol, que são os principais adversários aí dentro dessa régua de classificação, Fábio. Mas eu acho que o jogo de hoje, como se desenhou, o resultado de hoje, a postura do time, foi muito determinante para que o torcedor esquecesse o Bavi. Até vi alguns comentários hoje no entorno da Fonte Nova falando sobre isso, né? Já esqueci o Bavi, alguns torcedores falavam, comemorando o triunfo tricolor, muito importante para que o Bahia siga a sua trajetória, e mais importante até, eu diria, mais um jogo na Fonte Nova, né, com apoio da torcida, para que o Bahia sacramente de vez ali a sua posição como um postulante à vaga direta na Libertadores, e aí possa ter um respiro, uma sobrevida para jogar um jogo fora de casa, que é o que eu destaco, assim, é o que para mim falta ainda nessa campanha da Bahia, né, ter uma postura dentro de casa ou fora de casa igual ao que ele tem jogando na Fonte Nova. Assim. É muito importante que o Bahia se aproxime desse perfil, para que se aproxime também dos resultados de uma maneira mais consistente e não dê ao torcedor aquela sensação de que o time oscila demais. Porque essa oscilação, na verdade, vem de você não conseguir repetir as performances que o Bahia tem tradicionalmente na Fonte Nova. Né? É importante dizer que jogando na Arena Tricolor, o Bahia só perdeu para o Cruzeiro nesse campeonato. Então, o desempenho do Bahia na Fonte Nova e como foi na noite de hoje, apesar da noite de hoje ter sido até um plus, né, um placar mais dilatado, mas ele é uma rotina dentro da realidade do torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia, em geral, ele vai à Fonte Nova esperando ver o Bahia vencer como venceu hoje, né? Irá à Fonte Nova na quarta-feira esperando vencer o Internacional, que é um time que também, fora de casa, não costuma oferecer muita resistência aos seus adversários. Talvez o grande desafio seja conseguir ter uma atuação convincente, já pensando aqui no jogo de daqui a 7 dias no Morumbi, até porque, apesar do São Paulo ter perdido para o Mirassol hoje, é um jogo que ainda se desenha como um confronto direto nessas pretensões aí de ir da Libertadores. Então, muito importante que o Bahia tenha vencido hoje e consolide o seu caminho para chegar no seu objetivo final. O Bahia que, como mandante, né, na Série A, ele tem 33 pontos, é o quinto melhor mandante. Já quando a gente vai para os jogos fora de casa, o Bahia é só o 12º, 13 pontos. Né? 2/3 aí da pontuação do Bahia foram em jogos dentro de casa. De fato, né? Se tivesse um desempenho um pouco melhor dentro de casa, ele estava tendo uma situação
bem tranquila, né, em relação a G4, né? Mas como deixou aí a desejar nos jogos como visitante, tá na sexta colocação, que aí pode ser no final do campeonato, pode ser uma posição que dê uma vaga direta, né? Se Flamengo ou Palmeiras ganharem a Libertadores e o Cruzeiro, né, ganhar a Copa do Brasil, o G6 dá a vaga direta, né? Hoje o Bahia está indo para a pré-Libertadores, mas tá ali com a mesma pontuação do Botafogo com um jogo a menos, né? Então se ele pelo menos empatar com o Inter, ele pega essa quinta colocação, que aí eu acho que vai ser vaga direta. O Cruzeiro, até porque a gente está na semifinal ainda, né, da Copa do Brasil, e só vai ser lá no final do ano, muita coisa vai acontecer. Mas eu acho que Flamengo ou Palmeiras dificilmente não vão ganhar a Libertadores, né? Um dos dois. Então, fatalmente, esse quinto lugar vai dar uma vaga direta, né? É muito provável que isso ocorra. Então, a mira do Bahia é terminar aí no top 5, né? E eu acho que dá, né? O Botafogo até venceu o Ceará, né? O jogo que a gente analisou antes do jogo do Bahia. Mas é um time que vive com muitos desfalques, é um time muito irregular, por exemplo, né? Então, acho que o Bahia tem totais condições aí de pegar pelo menos esse quinto lugar, já que o Mirassol é maluquice, né? Mirassol em casa tem uma campanha até melhor do que a do Bahia, para você ter ideia, né? De tão bom que é a campanha do time do interior de São Paulo. Mas eu acho que o Bahia melhorando um pouquinho aí o seu desempenho fora de casa deve ficar com essa vaga direta. Bom, tem alguns comentários aqui, Ravel Pinheiro. Vamos lendo antes da gente ir para o campinho. O Cássio Zirpoli falou que a equipe do Bahia goleou valendo. Exatamente, o Grêmio é um time que toma pouco. O Mano Menezes, os times do Mano Menezes tomam poucos gols, né? É raro, assim. Eu acho que o Grêmio do Mano Menezes só tomou 4 gols contra o Cruzeiro, que foi o jogo da volta do Mundial, né? Daquela rodada depois do Mundial de Clubes. Foi 4-1 em Belo Horizonte. De resto, o Grêmio com o Mano Menezes não tinha tomado 4 gols em nenhuma partida. Mesmo naquela fase ruim, né, do Grêmio, algumas semanas atrás. O Murilo Nunes fala o que a gente vinha comentando, Ravel, né? Como um time pode ser tão diferente quando joga dentro de casa. O Bahia é totalmente apático e acomodado quando joga fora. Hoje o time estava dando 3 lá ele e tinha mais vontade de vencer do que no Barradão. Isso é verdade. Realmente. O Murilo Nunes elogia também aqui a atuação do Acevedo. O André Souza tá falando do esporte. Tem uma live do esporte, viu, André? Vai lá. A galera tá no ar falando da derrota pro Internacional. E o Adalberto Matias, ele pergunta se com o retorno do Caio Alexandre, né, ele pode jogar junto com o Acevedo. Adalberto, obrigado por sua mensagem, meu irmão. É sempre bom ter vocês aqui, vocês que estão comentando aí, fazem parte da nossa transmissão, da nossa interação, fazem a nossa live ser mais legal. Não gosto, Adalberto. Particularmente, eu não gosto de Caio Alexandre jogando com Acevedo, jogando juntos. Eu acho que o Bahia não está preparado para jogar nesse modelo. Acho que isso pode acontecer circunstancialmente, tá? Onde o Bahia precisa ali de uma proteção, uma cadência, eventualmente uma suspensão de Jean Lucas, mas com todos os jogadores à disposição, eu não escalaria Acevedo e Caio Alexandre, não. Acho que a Acevedo jogou demais hoje, a gente vai falar mais sobre isso no Campinho. Eu acabei guardando mesmo as opiniões individuais dos atletas para o Campinho hoje, vou detalhar um pouquinho mais sobre o que eu vi de cada atleta. Acho que Caio Alexandre é um jogador que é titular indiscutível por sua qualidade, mas talvez seja esse o setor onde o Bahia esteja mais bem servido em termos de titular e reserva, assim. Acevedo vem amadurecendo, evoluindo no seu nível de futebol, que faz, inclusive, o torcedor se perguntar se daria para jogar juntos. Eu acho que não dá para jogar por causa do modelo de jogo do Bahia, tá? Esse modelo é um modelo que privilegia muito a forma como esse tripé de meio campo funciona, né? Com Caio sendo esse jogador que tem a primeira função defensiva, mas é também um articulador, é o primeiro homem por onde a transição da fase de construção acontece, né? Tanto que o Bahia acaba mudando um pouquinho o seu jeito de jogar com o Acevedo. O Acevedo é um cara que ele baixa mais a linha, puxa entre os zagueiros, carrega e faz o passe em progressão. É diferente do jogo de Caio, que é um jogo de toque curto, de giro de bola, né? O Acevedo tem uma proposta um pouco diferente. Só que para isso funcionar bem, você precisa ter um Jean Lucas que consiga fazer isso que a gente chama no futebol moderno de box to box, né? Um atleta que tem essa necessidade de ficar subindo e descendo o tempo inteiro, participar das duas funções, né, com essa prevalência física, essa dominância que a gente tem, tanto que Jean Lucas é um jogador que dificilmente não joga os 90 minutos de todas as partidas.
e Everton Ribeiro com a liberdade criativa, né, para poder fazer isso. Então, para Caio Alexandre e Acevedo jogarem juntos, precisaria sair um desses dois jogadores que tem papéis muito importantes no modelo de jogo do Bahia, porque o Rogério não vai abrir mão de 2 pontos, e nem tem que abrir mesmo. O Bahia funciona muito bem dessa forma. Eu acho que precisaria mexer muito na estrutura do time para encaixar 2 atletas que podem simplesmente entrarem no decorrer das partidas, né? Caio Alexandre continuando sendo titular e Acevedo entrando no decorrer dos jogos, como vinha entrando antes da lesão de Caio, até para poder poupar, preservar fisicamente os 2 atletas. Ainda tem muito jogo pela frente. Talvez para 2026 possa ser uma alternativa para jogos onde o Bahia jogue fora de casa, tenha mais uma necessidade de tentar, né, compor ali o resultado. Aí pode ser que funcione, mas assim de uma maneira muito circunstancial e não como algo projetado para um início de partida, Alberto. Obrigado por sua mensagem. Rafael Santana, ele pergunta, será que ainda veremos Canu ainda esse ano? DVD tá firme na posição e tomara que Soriano fique aqui até quarta para motivar o time também. Rafael, boa observação. O DVD foi um dos melhores jogadores do Bahia em campo, também falaremos sobre isso no campinho. Acho que Canu esse ano só por força de lesão ou suspensão da dupla de zaga titular, né? Que hoje é DVD e Mingo, assim, não tem muita discussão. Canu, pela capacidade que tem de jogar nas duas, tem a tendência de ser o reserva imediato, estando plenamente disponível fisicamente. Aí a gente não sabe também como é que Canu vai voltar de uma lesão como essa, né? Ele acabou tendo uma lesão complicada ali em 3 músculos da panturrilha, salvo engano. Então foi um negócio assim bem chato, né? Muito tempo já indisponível. Por isso que, inclusive, eu defendia de que hoje ele deveria ter entrado no jogo, né, para ter uns minutinhos. Já foi relacionado em 2 partidas anteriores. Podia ter entrado ali, né, até para a gente ver um pouquinho como é que ele vai se posicionar, se portar. Um jogo que o Bahia não sofria riscos tão grandes. Mas acho que ele vai sendo uma alternativa imediata a essa dupla de zaga que está muito bem consolidada. Bom, Pablo Carvalho tá por aqui, mandou um superchat, valeu Pablo. Ele fala, Ravel, Acevedo merece ouvir Reconvexo hoje? Merece, Pablito. Um abraço para você, meu irmão. Você diretamente aí de Manaus, acompanhando a gente sempre, dando essa moral. Muito legal ter você aqui. Merece porque hoje ele teve a famigerada elegância sutil de Bobô, assim. Acevedo hoje jogou de terno, assim, um dos melhores do Bahia em campo. A gente vai falar sobre isso também no campinho, mas a atuação dele assim hoje foi um negócio assim excepcional, tanto na fase defensiva, que a gente está acostumado já com essa raça, como na ofensiva também, construção de jogadas, oportunidades que saíram a partir do pé dele ali, que é uma característica que ele tem desenvolvido aí, feito um trabalho muito interessante com a comissão técnica de fazer esse primeiro giro e o toque em velocidade, né, que é algo, como eu disse, assim, por característica, ele é aquele cara que afunda entre os zagueiros, busca a bola em progressão, faz o passe para os pontas, e tem conseguido amadurecer muito nessa fase ofensiva de construção, e ele merece, sim, ouvir Reconvexo e merece os elogios aí da elegância sutil que ele demonstrou de hoje. Assim como o Grupo City hoje merece que eu abasteça amanhã o meu carro aí com gasolina aditivada. Hoje valeu a pena. Boa. Bom, vamos para o campinho? Nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela aí, a gente segue conversando aí dessa vitória do Super Bahia, né? Hoje aí com seu uniforme alternativo do Super-Homem. Esse uniforme geralmente dá certo, né? O Bahia, a impressão ele ganha todo jogo que joga com esse uniforme. Não foram muitas partidas, Fabinho, mas eu acho que ganhou todos. Salvo engano, ganhou todos aí. É um uniforme que dá certo. Umas 3 ou 4, né? Que jogou com esse uniforme e triunfou a equipe do Bahia. Bom, Ronaldo não tomou gol, não foi tão exigido também, né? Na maior parte do tempo ele foi um espectador, tá? No primeiro tempo, por exemplo, não teve que fazer defesa nenhuma, o Grêmio não chegou, né? No segundo tempo, o Grêmio tentou ali mais na base do abafa, né? Tentou com volume alguma coisa. Vai o verde músico para Ronaldo, porque teve uma finalização de longe, assim, que exigiu dele uma boa defesa. Ele fez como manda o manual mesmo, assim, né? Espalmou para o lado, uma bola difícil. Depois acabou participando mais ali, se antecipando a alguns lançamentos, fazendo uma boa construção com os pés. Então o verde musgo é merecido assim, porque apesar do baixo nível de exigência, quando foi exigido, ele correspondeu inteiramente às expectativas. Então, dentro do sarrafo que ele foi exigido, o verde musgo está de ótimo tamanho aí para o arqueiro tricolor. Bom, tivemos a zaga titular, né? David Duarte e Mingo, né? Voltando de suspensão.
que tem muito entrosamento essa zaga, né? A tranquilidade que o Bahia tem e o passar limpo hoje no jogo de hoje passa muito pela segurança, pelo entrosamento, a sinergia que essa dupla tem. Assim, os caras têm um bom entendimento do jogo e se complementam por características até, né? Mingo aquele cara mais do bote individual, da marcação, pressão, até de provocar um pouquinho os jogadores adversários. Já David, surpreendentemente até, muito bem com o jogo com os pés, importante demais na bola aérea, se antecipando às jogadas, saindo como um zagueiro central, quando o Bahia na fase defensiva faz uma linha de 3 e Gilberto afunda para o lado direito da zaga, né, dando liberdade para Iago jogar quase como um ponto espetado, diferente de quando o Juba é titular, onde o lateral faz a construção por dentro, o Iago avança bem, o Bahia nessa linha de 3 funciona muito bem e David Duarte funciona quase como um homem da sobra, o que é muito interessante, porque não se previa isso, né? Um zagueiro que tem demonstrado essas boas características e se consolida aí como titular da posição, como o nosso amigo mandou aí a mensagem questionando a respeito. Né? David Duarte vai com verde mais verde aí hoje, sem dúvida nenhuma. É um dos melhores do Bahia na noite de hoje e ainda foi coroado com um gol, né? Jogador que custou menos de 3 milhões de reais ao Bahia e aos cofres tricolores e que tem se mostrado nessa temporada, Fábio, um jogador muito, muito, muito importante para o elenco. Jamingo, eu vou colocar um verde musgo, um pouquinho abaixo, isso não significa que ele tenha ido mal, não, mas dentre a noite de hoje, onde o Bahia foi todo bem, assim, não vai ter nenhum jogador com avaliação negativa, já dando um spoiler, ele foi um daqueles que teve um pouco menos de brilho na sua atuação. Isso não desmerece a atuação dele, foi seguro, né, veloz, é um jogador interessante também na construção, dá muita segurança, né, no lado esquerdo de defesa do Bahia, é um jogador que às vezes até passa despercebido como ele é importante para o elenco, porque ele faz ali o trabalho de uma maneira muito protocolar, e é muito importante a atuação dele hoje. O Bahia se sentiu muito bem com a volta dele hoje, né? Talvez se ele tivesse jogado o Bavia, a gente não tivesse sofrido o segundo gol, por exemplo, onde acontece ali com a falha de Rezende. Então o Mingo é muito importante para esse esquema e vai um verde musgo aí para ele hoje. Bom, vamos para as laterais, começando com o Gilberto, né, que também esteve de volta. Gilberto vinha fazendo uma ótima partida, estava jogando muito bem até que ele foi Gilberto, né? Começou a inventar um pouquinho mais ali, Fábio, no final do jogo, tentando fazer algumas jogadas de efeito, uns passes em profundidade, uma inversão que ele fez que deu completamente errado. Então, isso baixou um pouquinho o sarrafo da nota dele, que seria um verde mais verde, mas esses excessos, que são a cara de Gilberto, fazem com que ele desça um degrauzinho aí na nossa avaliação, e com isso vai de verde musgo aí para ele. Mas foi uma boa atuação de Gilberto. Assim, como há tempos a gente não via. O que foi também muito importante, porque Arias vem numa péssima fase. Então eu acho que hoje não existe discussão sobre quem é o titular da posição, não. O Gilberto fez jus aí à titularidade, ao bom retorno, e a atuação de hoje jogou bem. Iago Borducci, jogou bem ou fez só o gol? Ele foi importante, assim. Ele também vai receber um verde musgo, né? Vai ser menos musgo e menos verde do que os demais, mas ainda assim dá para colocar nesse sarrafo. Primeiro porque o gol, Fábio, dele é um gol muito importante para abrir os caminhos do Bahia. Então a gente sempre coloca isso, faz essa ponderação, assim, da importância de você ter, né, um placar aberto logo no começo do jogo, principalmente quando o time adversário é o time, né, o visitante, que vem ali numa proposta mais defensiva. Então aquele gol ali já tirou do Grêmio qualquer possibilidade de fechar a casinha, de se retrancar, né? Então foi muito importante e isso passa pelos pés de água. Ele teve algumas outras boas contribuições também no jogo, então dentro do sarrafo que ele pode entregar, eu acho que ele jogou bem sim, então cabe o verde musgo aí para ele. Muito bem, defesa, todo mundo com verdinho, né? Até agora vamos partir pro meio de campo, né? Imagino que esse seja também o verde mais verde, Acevedo. Cracaço de bola, cada vez mais entendido com o modelo de jogo, um jogador muito, muito, muito importante para o Bahia. Assim. Identificado demais, a torcida gosta demais dessa raça que ele apresenta, um cara que não tem bola perdida, a vontade de vencer de Acevedo e a tranquilidade, até muitas vezes em alguns lances importantes, como no segundo tempo ele rouba uma bola ali, na reta final do segundo tempo já, onde o atacante do Grêmio vem em progressão e ele, dentro da grande área do Bahia, ele consegue tirar a bola e já sair jogando, assim, articulando jogada, o que mostra também um bom entendimento do jogo. Né? A Acevedo hoje foi, assim, dispensa maiores comentários, assim.
cracaço e teve uma noite excelente. Verde, mais verde para ele aí, sem dúvida nenhuma. Jean Lucas. Esse eu vou dar uma cornetadinha, viu? Vou colocar um razoável aí em Jean Lucas. Achei, de todos os titulares do Bahia, quem teve a atuação mais discreta. Achei Jean Lucas importante no conjunto, mas não teve o mesmo nível de competitividade dos demais, assim, de estarem bem, assim, quando foram exigidos, quando participaram do jogo. Achei o jogo de Jean Lucas discreto. Isso não desmerece a atuação dele, não estou dizendo aqui de forma nenhuma que ele jogou mal, mas a atuação dele foi um pouquinho abaixo do que a gente costuma ver, um jogador que é muito importante para o coletivo do Bahia, e quando surge ali em oportunidades também de jogadas, ele é aquele cara contributivo. Hoje, ele teve uma finalização ali no primeiro tempo, onde o goleiro do Grêmio encaixou facilmente, e foi muito discreto nas suas atuações aí na partida, nas suas intervenções com a bola. Então eu vou de amarelo aí para ele, razoável. Acho que apesar do amarelo pro Jean Lucas, eu acho que diz muito da boa atuação coletiva, né? Se nem o principal jogador do time precisou jogar bem, né, pro time fazer 4-0, então quer dizer que hoje o time coletivamente de fato funcionou, né? Nem precisou bem, o Jean Lucas se destacar, isso, né? É bem isso mesmo, assim, eu acho que ele acaba tomando esse amarelinho aí do razoável mais pelo conjunto da obra, né, de todo mundo ter ido bem, do que necessariamente ele ter ido mal. A atuação dele é uma atuação dentro de uma perspectiva mediana, regular ali, mas teve muita gente que foi bem hoje e isso acaba fazendo com que ele tenha um conceito um pouquinho mais baixo, mas isso não desmerece o atleta de maneira nenhuma. Como você disse, é um jogador muito importante, né, para o Bahia, e a força do conjunto hoje fez com que o conjunto se sobressaísse ao talento individual do JL. Boa. Bom, para fechar o meio de campo, o Michel Araújo. Como eu disse, assim, para mim, substituto natural de Everton Ribeiro, um jogador que mais se assemelha em termos de características. Participou muito do jogo hoje, no primeiro tempo, principalmente quando teve pulmão ali, quando teve gás. Acho que com ele o Bahia muda pouco assim, a sua forma de jogar, né? Então eu gosto de ver Michel Araújo na função de Everton Ribeiro, jogando como meia por dentro ali do lado direito do ataque do Bahia, fazendo essa construção, atacando mais a parte interna e deixando o corredor para Ademir ter liberdade, né? Então eu acho que isso funciona bem para o Bahia e potencializa outras peças. Então gostei da atuação dele, vai um verde musgo aí para Michel Araújo também. No segundo tempo ele deu uma cansadinha, acabou errando uns passos por causa disso. O Rogério prontamente o substituiu, mas para mim ele teve uma boa atuação, um verde musgo aí para ele. O Adalberto fala que o Michel perdeu um gol inacreditável. Foi, é verdade. Isso é a boa lembrança de Adalberto. Ele perdeu. Aliás, o Bahia perdeu algumas boas chances de ampliar o placar quando o jogo ainda estava 2-0, tá? Deu uma bagunçadinha ali. Podia ter feito o terceiro bem antes. Aí fez o terceiro com 10 minutos do segundo tempo. Mais uma vez, o quarto gol se aproximou várias vezes. E quando ele saiu, acho que o torcedor já estava até mais já em ritmo de números finais mesmo, de comemoração. E acaba saindo o quarto gol. Mas ocasiões para fazer o terceiro e o quarto gol, o Bahia teve várias, e uma delas, de fato, foi ali nos pés de Michel Araújo. Bom, vamos pro ataque, né? Ademir, Thiago e William José. O trio de ataque do Bahia hoje se comportou muito bem. Vou começar por Thiaguinho, para quem eu vou dar um verde musgo. Gostei da atuação dele, acho que ele jogou bem, foi importante. Estava até em dúvida se ele conseguiria fazer essa função que normalmente o Bahia tem ali com pontas em velocidade, né? Mas eu gostei muito porque ele conseguiu fazer o arrasto ofensivo e ele é um cara de presença de área. Então, em alguns momentos ali eu percebia que o William José baixava para fazer a construção, até porque ele tem qualidade para isso, com a bola no pé. Ele consegue fazer esse papel também como de armador. Então o Thiago afundava para fazer uma espécie de 9, apesar de ter originalmente jogado pela ponta esquerda. Então foi interessante ver essa mudança posicional do Bahia de acordo com algumas circunstâncias do jogo, né, momentos do jogo acontecendo. Isso foi muito interessante de ver. Acho que o Thiago executou bem, mas me agradou também vê-lo jogando de ponta e velocidade, dando trabalho ali para Marcos Rocha, dando trabalho para Camilo depois, dando trabalho para o Gustavo Duarte, né, que foi o zagueiro central ali do Grêmio. Então, acho que é Gustavo Duarte, se não me engano o nome do zagueiro. Então eu gostei da atuação dele, assim, acho que ele movimentou bem e merecia ter feito um gol ali no segundo tempo, uma finalização que ele teve, que o goleiro do Grêmio fez uma ótima intervenção, merecia muito ali ter feito o gol, porque a atuação de Thiaguinho foi boa, então para ele cabe um verde musgo. E eu comecei com ele
porque os demais aqui vão ganhar um verde mais verde. Assim. Ademir, para mim, opinião assim, muito particular, para mim, Ademir foi o melhor jogador do Bahia no primeiro tempo. No segundo dele deu uma caída, mas o que Ademir aprontou no primeiro tempo ali, meu irmão, para cima dos lateral esquerdo do Grêmio, para o modelo de jogo ali, para cima da zaga do Grêmio, assim, ele abriu os caminhos assim de uma maneira parecia profissional jogando contra amador, assim, adulto jogando contra criança. Ele passava com muita facilidade, acabava com os caras, assim. Hoje Ademir jogou muito no primeiro tempo, o drible, a individualidade dele, a capacidade de romper essas linhas, de estar sempre correndo muito, cansando os adversários, entortando, fazendo drible para dentro, para fora, jogando com o pé dominante, jogando contra o próprio domínio do pé, assim, para mim hoje o Ademir teve um primeiro tempo ótimo. No segundo tempo ele dá uma caída natural até, né? Porque como é um jogador que se esforça muito fisicamente, o esgotamento também acaba acontecendo, invariavelmente. Mas o primeiro tempo dele foi muito bom, ele mereceu para mim aí o verde mais verde muito pelo primeiro tempo. No segundo tempo ele foi bem também, deu uma caída, naturalmente, mas foi muito importante para o Bahia hoje, né? Dar assistência para o primeiro gol, enfim. Geram outras oportunidades, cansa muito o sistema de defesa do Grêmio, e ele foi fundamental para que o Bahia saísse vencedor na noite de hoje. Ademir, para mim, um dos melhores do Bahia em campo. Eu fecho com o William José os titulares, porque o camisa 9 tricolor hoje, que é camisa 12 na verdade, ele acaba voltando a ter uma boa atuação depois de muito tempo, né? Verde mais verde aí para ele também, participa diretamente aí de 2 dos 4 gols do Bahia, né? Com um belíssimo chute do segundo gol, um tirambaço, né? Que inapelavelmente acaba acontecendo ali o segundo gol do Bahia, que é o gol que dá uma tranquilidade para o Bahia jogar, e com isso vai bem. E ele conseguiu combinar também algumas boas jogadas. Eu destaco aqui mais uma vez o bom entrosamento ali com o Michel Araújo, em algumas boas combinações. Como eu falei, em alguns momentos, baixando quase como um quarto homem de meio campo e dando espaço para Thiago afunilar. Isso para mim também funcionou muito bem hoje. E a maneira como ele cruza a bola para David Duarte cabecear o terceiro gol, assim, impressionante também. A qualidade que a gente sabe que ele tem com a bola nos pés e hoje se apresentou. Se às vezes falta, não é sempre que o William José consegue entregar atuações em bom nível. Hoje apareceu e apareceu bem. Assim. Para mim, o William José também é um daqueles que merecem um conceito muito positivo. É por isso que ele vai de verde. Paulo Sérgio, Fábio. Boa. Então aí avaliação positiva para o Ademir e também para o William José sendo decisivo, né? Decisivo contra o Flamengo, decisivo de novo aí contra o Grêmio. Ainda não tem aquela regularidade, né, que se espera dele, mas vem sendo mais decisivo aí nos últimos jogos. Bom, antes dos reservas, tem um superchat aqui do Paulo Circo de Soleil Santos, tá sempre por aqui. Ele fala, o Jequié Gaúcho sofreu e escapou de uma goleada histórica. Parecia 2 times de níveis completamente diferentes. Resposta rápida para a derrota passada. É verdade. Um abraço para você, Paulo Santos. Obrigado por sua mensagem, meu irmão. Você que está sempre por aqui também, é verdade. Muito importante o Bahia ter vencido da maneira como venceu para poder apagar de uma vez a má impressão deixada no Bavi, como a gente já falou aqui. E um adendo especial, já que você falou aí também da questão do time gaúcho. O Grêmio que é treinado por Mano Menezes, né? Simplesmente, para mim, um dos piores treinadores da história recente do Bahia. Não deixou saudade nenhuma. Treinador antipático, modelo de jogo muito ruim, calcado na defesa, jogar de maneira muito retrancada. Muitas vezes ele parecia diminuir o time. Institucionalmente me incomodava a forma como ele se portava, parecendo que ele estava fazendo um favor de treinar o Bahia. O Bahia que naquela época já era bem administrado, né, por Guilherme Belintani e sua comissão diretiva ali. Então, vencer os times de Mano Menezes sempre me dá uma alegria especial, porque para mim, junto com o Diego Dabove, ele tá aí, compõe aí seguramente aí um top 5 de piores treinadores que eu vi aí ao longo dos meus 33, quase 34 anos de vida aí acompanhando o Bahia. Eu te confesso que Mano Menezes é um cara por quem eu nutro alguma antipatia do futebol, assim, para mim é uma persona não grata. Então, vencer os times de Mano Menezes, para mim, pessoalmente, sempre tem um sabor especial. Obrigado aí por sua mensagem, Paulo Santos. Quero pensar que Mano Menezes já treinou a seleção brasileira, hein? Pois é. Bom, vamos para os reservas, né? Tivemos aí Kaique, Cauli, Sanabria, Juan Pablo e Nestor. Eu vou colocar um verde musgo aí para Rodrigo Nestor.
tá? Achei que ele se movimentou bem, tentou o jogo, errou uma coisa ou outra, mas para mim foi quem participou mais, assim, da partida, assim. Os demais, eu acho que não tiveram tantas ações, até pelas circunstâncias do jogo. Então vai amarelo para todo mundo aí. Destaco que Cauli tentou um pouquinho, né? A gente sempre fala aqui que Cauli às vezes poderia se demonstrar um jogador mais esforçado. Hoje ele tentou participar do jogo, tentou ter algumas ações com a bola. E junto com o Juan Pablo foi o atleta que, à exceção de Rodrigo Nestor, o que mais teve mais movimentação ali, né? Até ações com a bola e acaba com isso, assim, tendo um razoável, com amarelinho, mais amarelinho mesmo. Os demais, Sanabria e Kaique, tiveram poucas ações com a bola, assim, para a gente avaliar, então fica muito no contexto de não deixar sem nota, assim, né? Tanto Kaique quanto Sanabria participaram um pouco do jogo. Cauli e Juan Pablo ainda tiveram mais alguma movimentação. O Juan Pablo tomou um cartão amarelo ali num lance bem casual. E o Rodrigo Nestor participou mais do jogo, né? Gostei da atuação dele, até tem a participação aí no quarto gol, né? Que acontece de uma maneira até meio estranha. Mas o Rodrigo Nestor jogou, dentre os que entraram, acabou jogando melhor. Então, cabe a menção mais positiva para Rodrigo Nestor e razoável para os demais. Muito bem, jogadores avaliados, vamos para o Ceni, aí depois você revela aí quem foi o melhor em campo. Beleza, o professor Rogério Ceni hoje vai levar o verde mais verde, né? O time do Bahia jogou muito bem. Tá na conta dele aí essa atuação, essa postura do time, o desempenho, né? A leitura para fazer as substituições, a manutenção do padrão. O reconhecer, né, o erro de não ter escalado corretamente o time para o Bavi, que eu acho que para mim também pesou, né? As entradas de Iago e Michel Araújo hoje dão conta disso, né? E o fator que para mim, pelo menos, foi surpreendente é a entrada de Thiago, que deu certo, né? Então, nesse sentido, eu acho que a avaliação do trabalho de Ceni hoje é 100% positiva. Como eu falei, a única coisa que eu pessoalmente faria aqui seria a entrada de Canu, mas assim, isso não, de maneira nenhuma, aqui desmerece o trabalho do comandante tricolor na noite de hoje, na preparação do time para o jogo, como foi. Acho que ele fez tudo corretamente, então merece aí sim a avaliação mais positiva. Faço votos de que ele consiga de alguma maneira fazer o Bahia jogar bem no Morumbi. Eu te confesso que estou falando muito desse jogo, porque contra o Internacional eu espero um Bahia muito parecido com o que foi hoje contra o Grêmio. Espero mesmo. Mas contra o São Paulo, a minha preocupação é ver o Bahia se assemelhar ao Bahia de hoje, que é algo que o Rogério já assumiu publicamente que não consegue fazer, que não tem conseguido fazer, melhor dizendo, Fábio, que é fazer esse Bahia ter a mesma cara, ou pelo menos se assemelhar mais, né, ao Bahia que joga em Salvador, né? Então, a minha única observação aqui para o Rogério é ele já começar a tentar trabalhar o mental, psicológico desses atletas para que o Bahia seja o que foi hoje, um time que trocou quase 600 passes, teve quase 60% da posse de bola, foi autoritário no jogo, né, prevalente, como tem que ser, né, quando você joga com um time tecnicamente inferior. Obviamente não será o caso do São Paulo, é um adversário mais difícil, mas que o Bahia consiga competir. Eu acho que é isso que o torcedor espera. Então, verde mais verde para Rogério na noite de hoje. Muito bem, e agora quem foi o melhor em campo, Rafael Pinheiro? Para o nosso internauta aqui, o Max Rodrigues, foi o Acevedo. Para você também? Vamos lá. Eu não posso deixar de falar aqui que quaisquer dos que receberam aqui o verde mais verde, para mim estariam em boas mãos, tá? Esse prêmio de melhor em campo. Assim. Acho que a Ademir foi fundamental para que o Bahia tivesse um ótimo primeiro tempo, muito importante mesmo, assim. A gente que já ouviu aqui alguma parte da torcida falar um pouquinho, né, sobre o fato da Ademir ser, entre aspas, um ponta burro, né, um jogador que muitas vezes acaba tendo dificuldade no último passe ou na finalização. Na verdade, a Ademir tem se revelado um jogador muito útil para o Bahia e vários pontos que esse time tem no campeonato advêm das suas características. Então, para mim, é um jogador muito importante para esse elenco e hoje foi muito bem. O William José, hoje apresentando o prime do seu futebol, foi muito importante, porque é ele também que faz o segundo gol, dá assistência para o terceiro. Então, essas participações diretas em gols algo que conta muito, né, na performance do atleta individualmente em campo, né, porque ele participa de fato, Fábio, dos momentos decisivos, então a gente tem que também levar isso em consideração. Então, estando nas mãos dele também esse prêmio aí também estaria bem colocado. Assim como o David Duarte, que faz o terceiro gol e que dá uma segurança defensiva para o Bahia não ter sofrido em nenhum momento hoje o Bahia foi ameaçado pelo Grêmio. Em nenhum momento a vantagem numérica ali do Bahia no placar foi sequer contestada, tá?
e isso passa pela segurança que David Duarte, junto com seus companheiros, também trouxeram ali na defesa, então poderia ser ele, mas não tem como a gente não dar esse prêmio de melhor em campo hoje para Acevedo por tudo que ele conseguiu fazer em campo. Assim, o cara esteve presente em todos os lugares do campo, participou de uma maneira muito direta do envolvimento do Bahia na partida, né, desse Bahia dominante, autoritário, né, presente, forte fisicamente, o Bahia que não desiste do jogo, com energia lá em cima, que é a outra característica que esse cara traz, né, então não tem como a gente não dar para Acevedo esse prêmio de melhor em campo hoje. Assim. Eu confesso que até mais ou menos 20 minutos do segundo tempo, já pensando em quem levaria esse prêmio, eu ficava em dúvida ali entre ele, Ademir e David Duarte, mas a reta final do jogo tirou minha dúvida, porque ele conseguiu ir bem durante todos os 90 minutos, sabe, Fábio? Então é um jogador que a gente destaca aqui, porque é voluntarioso, porque é raçudo, porque tem demonstrado cada vez mais técnica, entendimento do jogo para participar também da fase ofensiva, e todos esses elementos se fizeram presentes na noite de hoje. É por isso que Nico Acevedo é o cara da partida, melhor jogador em campo nesse Bahia 4, Grêmio 0, hoje, Fábio Hermano. Muito bem, então, passada a régua aí na atuação, né, nas análises de Bahia 4, Grêmio 0, né, o Bahia agora que enfrenta o outro gaúcho, né, vai enfrentar o Inter, pode ser campeão gaúcho, se ganhar do Grêmio do Inter aí nesse recorte aí de dias, pode se considerar campeão, bateu os dois gaúchos, né, no intervalo tão curto, é um jogo para vencer, né, o Inter até ganhou do Sport hoje, mas também o Sport meio que largou, né, nesse momento do campeonato. É um time que fora de casa não vem conseguindo bons resultados há tempos. É mais um jogo para 3 pontos, né, Ravel? Com certeza. O Bahia se olha para as pretensões que olha, né? Que é chegar à Libertadores de maneira direta em 2026. Ele necessariamente tem que vencer o Inter. Não tem muito aqui o que a gente ficar adorando a pílula, não, Fábio. O Inter é um adversário para o Bahia vencer. É um time que com Ramon Dias ainda não engrenou, né? A gente até fala aí, né? Venceu o Sport hoje, ok. Mas o Sport é um time que praticamente não joga o campeonato, né? Tem eventualmente uma atuação ou outra boa, alguns momentos ou outros bons no campeonato, ali nas partidas, mas é um time que tem uma série de problemas, né? Não à toa amarga aí, infelizmente, para nós que somos do Nordeste, a última posição do Campeonato Brasileiro, mas o Inter a gente não pode utilizar o Sport como parâmetro, e a vitória do Inter sobre o Sport de hoje não arrefece a necessidade que o Bahia tem de vencer o jogo na quarta-feira, às 19 horas, na Fonte Nova, diante do seu torcedor, para continuar trilhando essa jornada aí. Então, nada melhor, inclusive, do que mais um adversário aí acessível, né, para que o Bahia consiga seguir o seu caminho. O Bahia que vai ter ainda alguns jogos pela frente para fechar sua participação no Campeonato Brasileiro, e a tabela média do Bahia, em termos de posição em relação aos seus concorrentes, é muito boa, tá? O Mirassol e o Botafogo tendem a ter jogos mais difíceis. Lembrando que o Bahia já enfrentou Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo nesse retorno, né? O Mirassol ainda vai enfrentar algumas dessas equipes, o Botafogo também vai enfrentar, então o Bahia tem esse trunfo, né, objetivando chegar à classificação direta à Libertadores aí, e jogos traiçoeiros tem, né, e o Inter pode ser, por isso que o Bahia precisa encarar esse jogo com seriedade, mas é sim, Fábio, favorito a vencer esse jogo na quarta-feira. Muito bem, estaremos aqui também na quarta analisando, né, trazendo todos os detalhes de Bahia e Internacional. É isso, vamos chegando ao final.